Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é clássico. Em muitas conversas que eu passo por aí, em vários locais, em vários grupos de WhatsApp, também na conversa particular com amigos colecionadores, em encontros com colecionadores, a gente acaba discutindo e chegando a algumas divergências quanto ao que é clássico. O que é um clássico? Para muitos, aquilo que vender, fizer sucesso durante um período, vai se tornar um clássico. Para outros, não. Isso não funciona dessa maneira. Um clássico é aquele que é lembrado durante muito tempo por ter sim uma boa qualidade. Não somente ter bons números. E vale lembrar aqui, claro, para o pessoal que viveu intensamente os anos 90 e que lembra dos números esplendorosos que McFarlane, Jim Lee, Eric Larsen, Rob Liefeld, todos esses tiveram, tá? E quando passaram a criar, quando criaram o selo da Image, também eles continuaram fazendo grandes vendas, não só com os títulos da Marvel, mas também quando eles foram para a Image, eles acabaram vendendo muito bem e tendo números extraordinários. O que eu quero dizer é que, mesmo tendo números impressionantes, vendas impressionantes, eu me dou no direito de não considerar clássicos alguns títulos da Image. Aliás, a bem da verdade, se eu forçasse a barra, por mais que eu goste de Savage Dragon, tá? Mas se eu forçasse a barra, assim, querendo, né, que algum título fosse clássico daquela Image, o único que poderia chegar a algum próximo a isso, mas eu não diria também que fosse tão próximo assim, seria o Spawn. Não considero o Spawn um clássico dos quadrinhos. Mas qual é a régua para medir isso? Qual é o parâmetro para fazer essa medida de clássico? Bom, a gente pode começar lá atrás, ir lá nos primórdios e também aí nós vamos chegar também num ponto, né? Por exemplo, para muitos, As Aventuras de Inhoquin é a primeira HQ, né? Por este motivo, por si só, muitos consideram um clássico dos quadrinhos. Eu não considero, tá? Não considero, e eu explico. Ela não é uma HQ que é lembrada e conhecida e cultuada e falada. Em volta e meia ela está de volta nas discussões. Ela não levanta qualquer discussão sobre ela, a não ser este fato de que é ou não é o primeiro quadrinho da história. É pouco? É pouco. Mas aí a gente pode conversar e dialogar e discutir, então, o que seria se ela não é um clássico. E para isso dá para traçar um parâmetro, né? E eu acho justo fazer isso com o cinema, com a música. A música, por exemplo, o rock, tá? Vamos ambientar aí o rock. Tem clássicos do rock. Beatles, por exemplo, tem diversas e diversas músicas, mas clássica, que viram clássico do rock, não
não dá para dizer que são todas as músicas dos Beatles são clássicos do rock. Não. E você que é fã dos Beatles, eu não gosto de Beatles, eu gosto de Stones. Então pegamos os Stones. Você que é fã dos Stones sabe muito bem que nem tudo que foi produzido pelos Stones é clássico do rock. Mas existem Satisfaction, que é um clássico do rock, tá? E por aí vai. Sympathy for the Devil e tantas outras que a gente pode citar aqui como clássicos do rock. Por quê? Porque elas são cantadas, são refeitas, são discutidas, estão sempre presentes, tá? No cinema a mesma coisa. Separamos por gênero e vamos lá no terror. Um clássico do terror. Eu que curto bastante o gênero do terror. Um clássico do terror. Muita gente vai dizer, eu acho um clássico, tá? Sei lá, o Chuck, Sexta-feira 13, até pode ser considerado, tá? Eu vou entrar nessa, vou embarcar nessa onda de vocês. Mas O Exorcista é um clássico que, sem sombra de dúvida, não vai ter A ou B dizendo que não é um clássico do terror. Não vai ser contestado. Então tem coisas que não são contestadas. E é a isso que eu me apego para explicar o que é clássico nos quadrinhos ou não. Tá? Coisas que são sempre discutidas, que sempre estão em alta, sempre está sendo relançado, sempre está sendo divulgado, sempre está sendo colocado em pauta, em rodas de conversa. Bom, uma breve explicação, um breve parâmetro aí, e a gente vai para os clássicos dos quadrinhos, tá? E a gente vai pegar lendas dos quadrinhos, como Al Foster, Alex Raymond, Lee Falk e tantos outros, e personagens clássicos dos quadrinhos. Aí vem aquele negócio, personagens clássicos dos quadrinhos, tá? Tarzan, Mandrake, Fantasma, Príncipe Valente. Vamos chegando um pouco mais, né? Daí já vem Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha. Na Marvel ali, Capitão América. São personagens clássicos dos quadrinhos. E ninguém contesta, tá? Ninguém contesta isso. E depois, é claro, a gente vai moldando, separando e pensando em que seria tudo que o Jack Kirby fez. Tem pessoas fanáticas por Jack Kirby, viu? Tem pessoas fanáticas por Jack Kirby, assim como tem pessoas fanáticas pelo mestre John Byrne, e que acham que tudo que eles produzem é bom. E eu acho legal quando as pessoas abrem mão de ser um fã cego e percebem que nem tudo que aquele seu ídolo fez foi bom, né? Mas falando do Kirby, o que o Kirby criou em determinados momentos da carreira, seja sozinho, seja em parceria, muitas coisas dali viraram clássicos, sim. Isso a gente pode falar com segurança, tá? O Quarto Mundo, Jack Kirby, é um clássico? Sim, é um clássico, de verdade mestres como ele, lendas como ele, geralmente criam grandes momentos dos quadrinhos que se tornam clássicos. Foi assim com Will Eisner, que para mim, se Jack Kirby é o rei, já disse isso aqui no canal e repito, Will Eisner é um deus, tá? Will Eisner tem inúmeras histórias clássicas, tá? Que a gente pode ficar citando aqui, como Um Edifício, Um Sinal do Espaço, etc, etc.
Mas seu personagem clássico e marcante é The Spirit. E aí dá para dizer que se fizermos um apanhado, um compêndio do Spirit, será sim uma obra clássica. Tá? Mas realmente Eisner dá para a gente ter uma ideia de que nem todo o gênio, o mestre, né? Nem todos eles conseguem produzir obras clássicas no geral. Eu diria que O Sinal do Espaço é um clássico dos quadrinhos, sim. Depois, saindo de Kirby, saindo dessas lendas que estão aí nos anos 40, 50, né? Tiveram bem presente 60, Robert Crumb, inúmeras criações, né? Inúmeras histórias clássicas que a gente lembra, recorda. Eu tenho um Crumb por aí em algum lugar e eu não vou conseguir encontrar agora, logicamente que eu não vou conseguir encontrar agora, porque já estou encaixotando algumas coisas aqui, me preparando para uma mudança, e então por isso que eu estou até fazendo a conteúdo do canal dessa forma, parado aqui nesse cantinho. Para lá tá tudo bagunçado, se eu virar aqui a câmera vai estar bagunçado, então me enfiei num canto aqui, no que eu ainda não desmanchei, para poder fazer os conteúdos, né? Produzir conteúdo. E daí a gente vai chegar para mais claramente, né, nos anos 60, quando a Marvel entra em cena e traz clássicos como, por exemplo, o Quarteto Fantástico de Lee Kirby, uma fase clássica da editora, uma fase clássica do Quarteto Fantástico. A criação do Homem-Aranha com Ditko e Lee também, sem dúvida alguma, é um momento clássico e é uma história clássica de origem do Homem-Aranha. Mas, aonde eu quero chegar falando nisso? E por que eu trouxe essa pauta como conteúdo? Bom, gente, numa dessas conversas que eu falei para vocês lá no início, que eu ando por aí, converso com um, converso com outro, colecionadores, pessoal que escreve quadrinhos, pessoal que desenha, muita gente não sabe, eu também desenho quadrinhos, a galera que fala também sobre o cinema somente, porque tem também um nicho, uma parte dos fãs de personagens, de heróis, mas que desconhece os quadrinhos em si, né? Desconhece a história dos quadrinhos e pouco se importa também com a história dos quadrinhos, está mais focado no que vai ser lançado no cinema, o que a Marvel vai fazer de bom, a Marvel vai flopar, a DC vai bombar, James Gunn é o cara. Essa galera também pensa, tá? Essa galera também tem opinião. E para eles, muitas coisas que eles desconhecem lá atrás não são clássicos. E daí, esse pessoal mais jovem, não tão jovem às vezes, digamos que tem uma parcela da população ainda que existe ainda e coleciona e está aí ativa no colecionismo e na leitura de quadrinhos, que foi moldada nos anos 70. Essa parcela está menor, tá? Está menor. Dos anos 60 eu nem vou comentar, mas dos anos 70, tá? Essa é uma parcela menor, já está ficando um pouco reduzida. Dos anos 80 também, uma parcela já, o pessoal ali que tem cinquentão aí para cima. Dos anos 90, esse é o pessoal que está nativo, eu insisto, esse pessoal que foi moldado nos anos 90, que aprenderam a ler nos anos 90, que aprenderam a gostar de personagens dos anos 90, que curtiam Lobo, que curtiram Venom, que curtiram vários outros personagens que apareciam ali naquela cena, naqueles anos 90, como o Spawn, como
o boom da galerinha da Image, pessoas que gostam da saga do clone, né? Que curtem a queda do morcego e que viram a morte do Superman. Esse pessoal está realmente, é o pessoal que está mais ativo no mercado, é o pessoal que mais gasta, é o pessoal que tem um poder aquisitivo hoje em dia para gastar e não tem tantas preocupações, ou tem, mas mesmo assim hoje tem condições de comprar aquilo que naquela época foi lançado e não pôde adquirir. Bom, dizendo isso, e numa conversa um outro dia, esse é o ponto-chave dessa discussão, que eu chamo você para discussão. A gente estava falando em um grupo determinado, tal, sobre quadrinhos, sobre a importância dos quadrinhos, sobre relançamentos, e falamos sobre uma saga aí dos Novos 52 sendo lançada em capa dura, bababá, e que veio Corte das Corujas, né? Corte das Corujas, e vão ser lançados outros quadrinhos ali, como por exemplo do Aquaman, do Lanterna Verde e tudo mais, tudo Novos 52, né? E daí, num desses conversas, uns elogiam, outros reclamam que teriam outros materiais muito mais interessantes para serem lançados. Isso não há sombra de dúvida, não há a menor dúvida que tem muito, mas muito material bem mais interessante, não é pouco mais não, é muito mais interessante do que a fase 952. Até porque é uma coisa recente. Aí tu vai me dizer, mas já tem aí tantos anos. É recente, diante de tanta coisa que não foi lançada aqui no Brasil, e que é importante, que é relevante, e que é boa. Mais do que relevância e importância, é boa. No entanto, por quê? Que eu não sei. Eu não acredito que vá vender mais, tá? E não acredito até nas vendas que sejam boas, ou minimamente boas, desse material, porque é um material que estava agora há pouco aí, por exemplo, a Corte das Corujas, agora há pouco estava aí, 2 encadernadinhos aí, capa dura, bonitinhos, né, que saíram. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá à mão. Não tá aqui, tá nas caixas já, mas enfim, 2 encadernadinhos que tá aí, cara, tá no mercado, tá nas casas, tá aí numa pilha como tá o meu ali, que legal, ok, bacana, vou manter ele lá, não é intenção me desfazer dele a troco de banana, não é isso, mas, e olha, que é um material bem bacana, tá, e eu tô falando de um material bacana. Aí, o cara me larga aqui, nessa discussão, mas é importante que a Panini lance os clássicos, e Novos 52 é um clássico. Por favor, clássico do quê? Clássico, né, da irrelevância. Mas tem o Josh, né, que ele fez tanta coisa legal, porque ele fez a Lanterna Verde, a mitologia do Lanterna Verde. Ok. Tem, como eu falei, tem vários. Eu gosto muito da Mulher Maravilha que foi feita, e por uma recomendação de um desses amigos aí do WhatsApp, disse, Mulher Maravilha, presta atenção, Mulher Maravilha 952 é bom. Fui lá conferir, realmente é um material bem bom. Lanterna Verde também, eu peguei um momento, não peguei na ordem, né? Então isso também atrapalhou um pouquinho a leitura no início. Depois é claro que a gente vê que é um material bom. Aquaman, eu achei espetacular o Aquaman dos 952. Super-Homem, que muita gente critica, eu gostei do Super-Homem do Grant Morrison, tá? Curti, gostei bastante, achei bem legal. Saiu aquele baita de um troço do Super-Homem do Morrison lá, que é quase um ônibus aquilo, né? Então achei bem interessante, bem bacana, uma história bem legal, até certo ponto, logicamente. Acho que a Liga da Justiça tem momentos e momentos, tá? Ela é superficial, em determinado momento ela fica legal, mas depois fica ruim. Acho que alguns personagens receberam um tratamento muito ruim
O Batman a gente sabe que sempre é algo que a DC se preocupa, então vai dar a ele um tratamento melhor, né? Um roteirista melhor, mas nos 952 em especial teve personagens que sofreram, né? John Constantine, coitado, foi destruído. Cyborg, Aves de Rapina, Esquadrão Suicida foi lamentável, tá? Besouro Azul, pra mim, assim, ó, é triste. Até um outro dia eu comentei também num grupo, e é por isso que eu trago essas pautas para vocês, porque vocês podem aí, você mesmo, de repente, foi quem falou no grupo, né? Eu estava dizendo que o OMAC foi uma tristeza, mas o OMAC vem antes ainda, né? O OMAC vem antes do 952. Mas mesmo assim, muitos personagens sofreram com os 952. E daí, tu vir falar que é um clássico dos quadrinhos 952, não é. Ah, mas modificou o universo DC. O que modificou mesmo o universo DC, meu filho? Tá? Pra você que tá aí. O que modificou mesmo o universo DC é isso aqui. Essa edição, é claro, não é a edição definitiva, aquela que todo mundo curte, que todo mundo gosta e que eu aconselho para todos terem. Tá? Eu sempre aconselho que tenham Crise nas Infinitas Terras, não importa o formato, gente. Tem os formatinhos. Eu tenho os formatinhos só, eu queria tanto sair. Cara, tem os formatinhos, tem tudo. Tá? E eu sou um cara que falo contra os formatinhos, tá? Formatinho pra mim é nostalgia pura, e o que eu tinha eu consegui me livrar, o que eu não me livrei ainda, eu pretendo me livrar um dia, tá? Mas eu acho assim, ó. Crise nas Infinitas Terras, esse exemplar aqui foi presente de aniversário do meu grande amigo Rodrigo Schmidt, e eu vou dizer para vocês, eu estive relendo, né? Isso também me impulsionou a vir falar sobre clássicos. Olha só que capa bonita, né? Bonita, capa bacana demais. Isso me impulsionou a vir falar sobre clássicos, porque isso é um clássico. Crise nas Infinitas Terras tem momentos marcantes, momentos emocionantes, momentos que realmente fazem com que hajam mudanças no universo DC. E realmente, a partir dali, a partir de Crise nas Infinitas Terras, a gente vai ter um leque enorme de grandes clássicos. Porque a partir de Crise nas Infinitas Terras é entregue o Batman para o Frank Miller, que ele faz o ano 1, que é um clássico. É entregue o Superman para o John Byrne, que faz, né, o Homem de Aço, que é um clássico. Superman de John Byrne é um clássico. Eu vi outro dia um cara falar uma bobagem, uma asneira sem tamanho, de que é um material datado, porque não dá para ler, porque ele destruiu a mitologia do Homem de Aço, porque agora ele tornou ele um ser falível, e ele é infalível, ele é o Homem de Aço, ele é kryptoniano, ele não é humano, tem que deixar ele como um deus, um semideus. Acabou com a minha infância, né? Essa gente aí que sempre fala essas bobagens. Eu me excedo um pouco, mas daí eu lembro que tem Mulher Maravilha do George Pérez, tá? Pelo que eu tô sabendo, vai sair agora aí num formato ônibus, ao que parece, tá? Também a gente tem ali inúmeras coisas mesmo. Temos o Arqueiro Verde indo para Seattle, temos o Gavião Negro, que daí tem uma outra roupagem, né? Uma roupagem de policial de Tanagar. Então, tem o Flash, né? Bom, cara, assim, ó, isso é um clássico porque ele modifica muito e ele está até hoje presente.
E claro que a DC errou lá atrás, tentando modificar algumas coisas, tentando alavancar as vendas. E isso a gente entende, sabe? Eu consigo entender quando quando a empresa visa lucros e ela se mantém com o dinheiro que a gente gasta, que a gente emprega nos quadrinhos, e para isso ela tem que manter o interesse, né? Tem que manter a gente interessado. E uma das coisas que fazem com que o interesse nosso continue, muitas vezes, são os encontros, os crossovers, as reformulações. E sim, reformular virou um bom negócio. Matar personagens virou um bom negócio. E é por isso que eu digo que clássico, além de vender bem, além de dar lucro, dar retorno, ele tem que se manter, se perpetuar e seguir adiante e continuar durante muito e muito tempo como sendo algo único, né? Ou algo absoluto, né? Aqui eu vou pegar aqui, tá? Só para ilustrar melhor, eu vou pegar esta edição aqui que eu acho linda, acho bonita, tá? Acho muito bonita. Ela tá com um pouquinho de poeira, mas aqui, Justiça, belíssima edição definitiva. E tem outra do lado dela que é lindíssima também, os maiores super-heróis do mundo. Bom, para mim, nenhuma delas, por mais lindas que sejam, por mais que tenham vendido e por mais que elas sigam sendo relançadas, não são clássicos, tá? Não são clássicos. No entanto, vamos sacar aqui, ó. Vamos sacar aqui, vamos puxar uma que talvez vocês não concordem. Eu vou deixar por último, tá? Vou puxar uma que é absoluta, tá? Cavaleiro das Trevas, um clássico definitivo, absoluto e que ninguém contesta. Ninguém contesta que é um clássico. Tá? Filho do Demônio, do Batman, ninguém contesta que é um clássico. Ah, mas tu tá pegando só DC. Sim, eu sei que eu tô pegando só DC. Um clássico dos quadrinhos, Rancherox, é um clássico, sim. Tá? Ah, mas não conheço. Bom, então vai lá, tem edições aí, tem da Conrad, tem da Comic Zone, procura se informar, ler um pouco mais, tá? E aí eu vou puxar um aqui. Wolverine, Inimigo do Estado, bem bacaninha, edição bonita. Eu adoro o Romita Jr., tá? Adoro o Romita Jr. Escrita pelo Miller, né? Mas não é um clássico. E daí tem também Futuro Imperfeito, que muitos vão considerar um clássico da Marvel. E não é. Não é, gente. Não é. Infelizmente não é. Eu sei que vocês têm um carinho por algumas edições e tudo mais. Mas não são clássicos, tá? E eu deixei aqui uma para gerar polêmica. Camelot 3000. Para mim, um clássico sem tamanho. Espetacular. Ah, mas isso não vende, porque está encalhado em tudo que é lugar. Pode ser. Pode ser, gente. Pode ser, eu não sei os números dessa edição do Camelot 3000, mas o que eu tenho certeza é que é um clássico, sim. Assim como o Esquadrão Atari é um clássico, assim como as Aventuras do Guerreiro são um clássico, assim como a fase do Arqueiro Verde pelo Mike Grell, para mim é um clássico, tá? E agora eu tive a notícia excelente de que vai ser lançado em formato ônibus essa fase do Mike Grell. Você que não conhece, dá uma pesquisada aí. Arqueiro Verde do Mike Grell. Aqui eu tenho alguma coisinha aqui, eu falei até no formatinho, tem um formatinho aqui do Arqueiro Verde do Mike Grell. Essa fase, toda ela, pouca coisa, ou nem tudo foi publicado no Brasil mesmo, nem tudo mesmo, tá?
Aquela fase Caçadores tem uma minissérie em 3 partes, saiu pela Eagle Moss. Então, os clássicos são isso. Tem aqui o Demolidor do Frank Miller, ó, um clássico. Isso sim são clássicos. Tá? Agora, 952, Convergência, DC decomposição, né, que eles dizem, Crise Infinita e blá blá blá, essas coisas aí não dá pra dizer que são clássicos, né? E daí a gente, para não dizer que eu não falei de Flores, para não dizer que eu não falei de Independentes, né, tem aqui esse clássico do quadrinho mundial, Eleternauta, ó, que vai sair agora pela Pipoca e Nanquim. Pelo Pipoca e Nanquim, selo Pipoca e Nanquim vai relançar Eleternauta, o Eternauta. Aproveitando, é claro, logicamente, que vem aí a série pela Netflix, certo? Sandman, clássico, Homem-Animal do Grant Morrison, que está aqui embaixo, ó. Não sei se dá para vocês verem, eu não quero mexer numa pilha que tem aqui em cima, não, senão vou destruir tudo. Então são isso, Monstro do Pântano do Alan Moore, coisas que marcam a gente. Mas também não posso ficar aqui falando sobre esse monte de coisa, um monte de títulos que eu acho clássico e de repente para você não é clássico porcaria nenhuma. Então, vamos lá pessoal, para encerrar, vai aí embaixo, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, o que é clássico para você, o que faltou falar, que clássico que faltou para você, que chegou até esse ponto, chegou até o final. Prova que chegou até o final. Eu quero uma prova de que você chegou até o final. Então vai botar até aí embaixo, ó, o clássico que eu considero é tal. Eu quero ver a sua opinião, quero ver qual o clássico que é para você. Você que chegou até aqui, eu vou saber, tá bom? Se você colocar comentário aí embaixo. Valeu? Certo, pessoal? Um vídeo pouco longo hoje, tá? Mas, né, falando um pouco mais sobre clássicos, dialogando um pouco mais com você e deixando um abraço aí para todos que nos acompanham o canal, para todo mundo que está aí dando a força. Estão chegando aos 500 inscritos, ufa, finalmente, mês de dezembro, vamos dar essa força aí, gente, dá essa força, passa para os amigos aí, distribui aí o canal, o link para o pessoal, manda se inscrever, que a gente vai continuar em 2024 com muito mais coisas, muito mais conteúdos. Tá bom? Valeu? Forte abraço. Fui!